a gente vai começar diretamente pelo nosso conteúdo, como todas as terças-feiras a gente faz. E a ideia desse conteúdo, mais uma vez, é te libertar, é fazer com que a empresa não dependa de você, não dependa do dono. Isso pode ser uma visão, talvez, né, uma visão aí que você tenha, que, não, só quando eu for grande, primeiro mito, né, mito 1, né, vou botar dessa forma, somente agências grandes não podem depender do dono, tá? Então o primeiro mito aí da live é aquela bizarrice que às vezes a gente escuta pessoas falando, não, cara, isso aí é só quando você for muito grande, tiver ali 50, 90 colaboradores, aí você precisa se preocupar. O mito número 2, é que jamais sua agência vai ser dependente do dono. Pelo contrário, gente, eu acho que esse mito 2 aí quanto mais você cresce, quanto mais você se desenvolve, mais você vai notando que a tua agência fica dependente de você em alguns dos passos, tá? E normalmente a que a gente chama de dono dependência surge e é ressaltado, ou seja, cara, ela aparece e ela fica em evidência quando você está em ritmo de crescimento ou em desejo de crescimento. Então, ela normalmente surge, até vou botar assim, a dono dependência surge quando a gente encontra esses cenários aqui, tá? Então, quando você está em ritmo de crescimento ou desejo de crescimento. Então, por exemplo, não sei se é o caso de vocês, se for o seu caso, escreve eu aí no chat, mas tô aqui, preciso crescer, mas tudo sou eu que faço. É uma vontade, é um desejo que você tem de crescimento. Ou ainda, você está crescendo e está sentindo que o seu corpo não está aguentando. Pô, você tem que trabalhar de noite, você tem que trabalhar de final de semana, você tem que trabalhar mais cedo, você almoça trabalhando, você tá de noite no teu WhatsApp trabalhando, você tava na hora do jogo do Brasil trabalhando, sei lá, não sei qual que era o momento seu, mas quando você está em extremo crescimento ou num ritmo legal de crescimento, você também nota que você está sendo muito exigido, né? Então, se você está por aí, nessa linha, você está tendo a dono dependência e é um efeito do crescimento, beleza? E normalmente esse efeito do crescimento, né, ele tem alguns sinais, tá? Então, tudo começa, né? O primeiro sinal é o seguinte, eu não gosto desse, aí, pronto. Você consegue uma forma de fechar mais clientes. Então, você vai lá, você assistiu as aulas aqui, você assistiu a Agência 10X, que inclusive está com inscrições abertas até hoje. Se você ainda não está inscrito no Agência 10X, tem que estar inscrito. Se tiver aluno do Agência 10X aí, eu sei que tem. Vou falar os nomes aqui, mas diga aí no chat se vale ou não vale a pena estar no Agência 10X. Mas, fui lá, fiz o Agência 10X, estou começando a ter mais clientes. Legal. Qual que é o próximo passo, né, para a gente entrar nessa linha aqui, do ritmo de crescimento? Qual que é o próximo passo? Aumenta o volume de informaçvocê que fluem de fora para dentro, resumido como clientes, né? Então, quando você fecha mais clientes, começa a ter mais, aumentam informações, mais clientes, né? Então, isso aqui são, até vou botar aqui em termos de sinais, vou botar um verdinho aqui, né? Laranjinha, um alerta. Então, você tem esse cenário de que você fechou mais clientes, vai aumentar o fluxo de informação, as pessoas vão falar mais com você, vai demandar mais, você vai ter que passar mais prazo, você vai ser cobrado de prazo, vai ter qualidade e tudo mais. Então, essa é a jogada, tá? Você vai ter esse ritmo necessário sendo cobrado de você, beleza? E aí começa a ficar um pouco do detalhe. E aí, nessa linha, ainda com mais clientes, mais informações, você fala, poxa, eu preciso contratar. Então você precisa de mais mão de obra, seja ela freelas, agências parceiras ou funcionários mesmo, né? Vamos chamar de funcionários mesmo. Então você vai precisar, para eu dar conta da quantidade de clientes, do que eu tenho que entregar, eu vou ter que ter mais pessoas. E aí tudo isso acumulado, né? O acúmulo dos
dos 3 itens citados gera o quê? Você começa a ter ansiedade, frustrações, incapacidade de entregar todas as informações, você perde prioridades, perde prazos e, por fim, seu corpo e mente começam a degradar, tá? Então, no meu entendimento, quando você aumenta o número de clientes, aumenta o volume de informações, precisa de mais mão de obra e aí, consequentemente, também tem mais aumento de informação, você como dono começa, eu preciso ser mais rápido, eu preciso estar fazendo isso, eu preciso estar fazendo aquilo. Você está sempre pensando à frente, né, do próximo passo, começa a te frustrar porque você não consegue resolver tudo, você não necessariamente consegue entregar todas as informações que pedem para você, seja interno, seja externo, você erra nas priorizações, vou botar até erros, né? Erros nas prioridades, então você prioriza coisa que não deveria estar sendo priorizada, você começa a perder prazos e por fim, tua cabeça, teu corpo começam a reagir. Você começa a ter dor no corpo, você começa a dormir mal, tua cabeça não descansa, você está sempre com dor de cabeça, ou em cenários piores, sua cabeça dá uns piripaques aí da vida, você pode até ter uma crise de burnout. Então, nessa linha, ser dono dependente, você ser o dono de toda a operação, só vai te trazer dor de cabeça. E assim, não estou dizendo que ganhar clientes é ruim, pelo contrário, é isso que a gente precisa. A gente só precisa aprender a lidar com esses 3 itens de uma forma que não tenha dependência do dono. Então, se a gente quer criar, né? Se nós queremos criar uma agência que não dependa do dono, você precisa fazer o seguinte. Então eu vou colocar alguns dos itens aqui para você poder saber, para não ter dependência. Então vou botar até em verdinho aqui, ó, porque essa aqui já passa a ser um pouco não dependa do dono. Então como é que você vai fazer? Primeira coisa e mais importante, o dono, a dona, tá? Saber que precisa de ajuda, né? O seu crescimento depende de outras pessoas. Diferentemente, por exemplo, de um e-commerce que tem produtos tangíveis, de um SaaS, que é um software que você pode codificar, tipo, não necessariamente precisa só de você, não necessariamente precisa de outras pessoas, pode às vezes ser escalado por uma pessoa só. No caso de agência, para a gente entregar mais, a gente depende de outras pessoas. Então, a partir do momento que você destrava na tua cabeça de, cara, eu só cresço se eu tiver apoio de outras pessoas, fica muito mais fácil você entender que você não é o unicórnio. Não é você que vai resolver tudo. Tem outras pessoas que, se estiverem na mesma posição que você, vão entregar até mais do que você. Tá? Essa é a jogada. Libertar que existirão pessoas que vão fazer melhor que você. E se você deixar elas fazerem, elas com certeza vão fazer melhor que você. Beleza? Então, primeira trava é mental, não é uma trava de processo. Às vezes você fica assim, qual que é o processo que o Ricota vai falar na live no Agência TRX? Ai meu Deus, eu preciso dessa pílula mágica. Não, a pílula mágica é simples. Você internalizar e falar assim, eu preciso de ajuda sim. Para eu chegar no próximo nível, eu preciso de ajuda. Eu falo isso para vocês. Se eu não tivesse pensado dessa forma, eu acho que eu não teria levado a minha agência a uma agência de 8 dígitos ano. Não seria esse o jogo. Agora, se eu quero para múltiplos 8 dígitos, eu tenho que ter total clareza que a agência, tá? A agência, no meu caso, da agência, que depende de pessoas, eu como CEO, como dono, preciso de outras pessoas nos seus papéis entregando melhor do que eu entregaria. Beleza? Então, essa é a parte da mentalidade. Aí depois você fala, vamos pro racional. Ok, destravei, vou começar a fazer. Documente processos todos os dias sem parar, tá? E o que é esse aqui é um dos mais importantes que a gente poderia falar, desde o momento que você é sozinho até o momento que você tem 200 pessoas. Então por isso que eu vou colocar aqui, ó, desde quando você é sozinho, urgência, né? Vamos botar assim, urgência, nível ametista aí, né? Ametista, até níveis diamante, agências com mais de 500 mil de faturamento, tá? Então, isso aqui por mês, ok?
Agências diamante. Então, nessa linha, não importa se você tem só você ou múltiplos centenas de colaboradores, você tem que documentar processo. E por documentar processo, o que eu quero colocar aqui? A gente já tem algumas aulas aqui, acredito que tem alguns vídeos já no YouTube. Se você ainda não assistiu aqui, não se inscreveu no canal do YouTube, eu não sei o que você ainda está fazendo, aproveita para se inscrever aí no YouTube. Mas aqui nos vídeos gratuitos a gente tem vários vídeos falando sobre processos, sobre documentação de processo, e no Agência TX a gente tem uma aula só sobre isso. Mas o que é documentar processo? Você pode escrever os processos, você pode gravar os processos, ou você pode passar verbalizando para outra pessoa. O que eu faria se fosse você? Eu gravaria. Eu tenho inclusive um software aqui que eu já mostrei várias vezes, na live inclusive, que eu estou usando para mostrar aqui o meu próprio vídeo, né? Então eu poderia simplesmente compartilhar minha tela e gravar. Esse software chama OBS, ou você pode usar vários outros aplicativos para poder fazer gravação de tela e consequentemente, para cada atividade você vai ter essa gravação de tela. Então, gravou a tela, salva numa pastinha, num diretório acessível para todo mundo, num Google Drive, um Dropbox, uma pastinha lá da Microsoft, salva numa pastinha, dá um nome para ela e coloca esse conteúdo disponível para as pessoas assistirem. Mas não é qualquer conteúdo. Para você saber qual conteúdo que você tem que documentar, eu colocaria que você tem que fazer um exercício das atividades, ou conhecido dentro do Agência TX como exercício do farol. É uma das últimas aulas do Agência TX. Quando você acessa o Agência TX, deixa eu até mostrar para você aqui. Deixa eu acessar aqui, ó. Onde que está o Agência 10X? Cadê? No Agência 10X, vou mostrar para quem for aluno do Agência 10X não se esquecer dessa parte, ó. Alguns alunos do Agência TX já estão dentro dessa plataforma nova, nossa nova plataforma, mas aqui na parte como escalar, essa aula Liberte-se pela Delegação é exatamente a aula que eu estou querendo dizer para vocês. São 20 minutos de aula, obviamente não dá para eu passar tudo por aqui, mas dentro desse conteúdo, deixa eu puxar um pouquinho mais para frente. Cadê? Eu ensino como delegar, mas deixa eu ver se eu tenho aqui o exercício do farol, deixa carregar. Só que eu quero que carregue mais rápido. Aqui, ó. Uma técnica que me ajudou muito é esse exercício do farol, tá? Então aqui a gente tem uma linha do exercício do farol que a gente divide em 3 itens: habilidade, impacto e pessoalidade. Até vou anotar isso aqui, ó. A gente vai dividir em habilidade, impacto e pessoalidade, tá? Então, vou voltar aqui para poder compartilhar minha tela com vocês. Quem é aluno do Agência TX tem aquela aula explicando, mas basicamente divido minhas atividades em 3, né? Dou nota para as minhas atividades nos quesitos habilidade, impacto e pessoalidade. Então, o que é habilidade? É você falar assim, eu tenho habilidade para fazer essa atividade aqui? Então, de 1 a 5. 1 é eu não tenho essa habilidade, 5 eu tenho essa habilidade. Então, digamos que seja, fazer edição de vídeo. Minha habilidade é 1, eu sou horrível em fazer isso. Se eu pegar um programa, acho que eu vou gastar 10 horas para fazer o que uma pessoa que edita vídeo faz em meia hora, tá? Vamos botar mais ou menos essa linha. Impacto. Que tipo de impacto que tem na organização ao realizar essa atividade? De 1 a 5, sendo 5 a mais importante, 1 menos importante. Então, por exemplo, fazer, a imagem que vai ser postada nas redes sociais da Agência Mestre. Tem impacto 1 na organização. É impacto baixo, né? Ali para engajar com a nossa audiência. Agora, gravação de vídeo sobre um case de sucesso. Isso aqui tem um impacto 4. Muito mais importante para a minha organização. Responder os meus e-mails, 5, porque as pessoas estão mandando e-mail porque elas precisam. E pessoalidade, que é o último item, de 1 a 5, quanto realmente precisa ser você executando. Então, 1 não precisa ser você, 5 tem que ser você. Por exemplo, essa live é 5, é uma mentoria comigo. Não tem como outra pessoa fazer. Ou seria muito difícil, talvez seria 4, eu posso trazer algum dos meus sócios para poder fazer, então nessa linha já poderia ser 4, mas, cara, é muito próximo a 5. Agora,
ir lá e fazer a arte das redes sociais ou editar uma campanha de anúncio, nota 1. Pode ser um outro analista, uma outra pessoa que saiba fazer, inclusive melhor do que eu. E aí o que você vai fazer? As notas, né, você soma as 3 notas que você deu para cada atividade e as notas mais baixas você documenta o processo. E a partir do momento que você viu ali das suas atividades que você vai executando, você fala, pô, essas aqui são as mais simples que eu até posso, não tenho tanta habilidade, não tem tanto impacto na organização e não precisa ser eu que faço. Então pega esse grupo inicial, documenta. A partir do momento que você documentar esse conjunto de atividades, fica mais fácil de você delegar. E aí uma vez documentado, você pode instruir uma pessoa mais apta para fazer a atividade. Então aqui basicamente é a delegação. Não vou conseguir entrar em detalhes de como delegar, mas você já sabe qual é o tipo de atividade e que você documentou. Então você sabe que a atividade é mais que você não tem tanta habilidade, que o impacto não é tão alto e não tem tanta pessoalidade, documentou ela e aí em seguida você vai passar para uma pessoa, beleza? Esse é o jogo. Esse é o jogo de não depender do dono. Todo dia você tem que fazer isso aqui. Todo dia você tem que estar pensando em documentar um processo para entregar para alguém. Eu gosto muito, tá? Execução de um plano de 90 dias. Então o que a gente faz em 90 dias? Você faz o exercício do farol e você só vai refazer ele daqui 90 dias. Você pega, faz as atividades, né? Lista todas as suas atividades que você faz na semana. Dá nota para elas, baseado nos 3 itens. Deu a nota durante dos 3 itens, a partir daí você vai durante 90 dias documentar os processos e delegar os mais importantes, né? Os mais que a gente viu ali de notas mais baixas. Terminou 90 dias, refaz o exercício do farol, porque agora você tirou várias atividades da mão. Refez o exercício do farol, você vai, documenta de novo, entrega para outra pessoa. Ah, Fábio, mas eu não tenho para quem entregar. Então, nesse momento, você continua fazendo atividade. Ah, Fábio, eu ainda não tenho para quem entregar. Então, é uma das prioridades de contratação no próximo ciclo. Se você puder contratar alguém para fazer aquela atividade, prioriza no próximo ciclo, beleza? Então, você tem que tirar da sua mão as coisas que realmente você não tem habilidade, o impacto é baixo e a pessoalidade é baixa. Fez isso, você sabe exatamente quem você deveria contratar. E para fechar, eu queria colocar um mantra. Mantra é um pensamento que tem que estar gravado na sua cabeça. Imagine que você irá demitir você mesmo daqui 30 dias. Esse mantra tem que acontecer na sua organização, tá? Tem que acontecer na sua organização sempre. Sempre. Você tem que falar assim, caramba, eu quero demitir o Ricota daqui 30 dias. Considerando que eu vou mandar ele embora. Vou chegar e falar, Ricota, você está demitido, desligado, e eu não vou ter ele a partir daquela data. O que você faz com as atividades? Então você tem que priorizar. Quais são as mais cruciais que ele faz que poderiam outras pessoas fazerem? Essa é a mentalidade final, vou botar assim, o pensamento final, depois que você já está executando essa linha, você tem que ter essa mentalidade para a tua agência não depender do dono. Todo dia eu penso aqui, como é que eu posso demitir o próprio Fábio Ricota? Então assim, se eu estou fazendo alguma coisa, alguém tem que fazer junto comigo, para não depender de mim. Ah, mas eu estou no comercial, Ricota, e não tenho dinheiro ainda. Calma, beleza, mas você tem que entender que é o seu ponto fraco. Você tem que olhar as suas atividades e documentar cada uma delas. Então, esse é o jogo, tá, galera? É um jogo de ficar correndo atrás de te tirar da operação a todo custo. Agora, você pensar e falar assim, eu preciso delegar. Ah, mas já estou fazendo aqui, não tem problema. É um mantra totalmente diferente do que eu estou falando. Você vai perder essa pessoa daqui 30 dias. Como é que você tira da mão dela as atividades mais importantes? É isso. É sobre isso. Fazer isso a cada 30 dias. Ok, vamos planejar a demissão do próprio dono, de você mesmo, daqui 30 dias. Quais são as atividades que eu já posso roubar dessa pessoa seguindo o exercício do farol? A atividade ali que a gente colocou. Uma vez que você faz, grava os processos, documentou, instrua uma pessoa para poder fazer aquela atividade. E isso, inclusive, pode ser um mantra, se você for uma agência um pouco mais formada, ou seja, com outras lideranças, você pode dar exatamente esse conjunto, esse bloco,
para esses outros líderes. Eles têm que ficar procurando o que eles vão entregar para a sua operação. Beleza? Então, quando a gente fala de não depender do dono, a gente precisa entender que existem sinais que forçam você, a agência, né, impactar o dono. Então tem mais cliente, mais informação, mais pessoas, vai todo mundo convergir no dono, se esse dono for controlador. E se esse dono ficar controlando, vai dar um BO gigantesco. Você vai ter problema psicológico, mental mesmo, né? Ou físico. E até mesmo perda de clientes, perda de pessoas, perda de faturamento. Agora, se você não quer fazer a sua dependência, use esse framework. Com esse framework aqui, você tem muito mais resultado. Beleza, gente? Era isso que eu queria passar nesse conteúdo de hoje.